falar de religiões para as crianças? Esta é uma pergunta que certamente ocorre a pais e educadores que vivenciam algum sentimento religioso. A questão do ensino religioso nas escolas públicas tem incentivado um polêmico debate sobre a importância da educação religiosa das crianças e sobre a questão da liberdade da escolha religiosa. Apesar do crescente materialismo e da crise de valores que parecem caracterizar o mundo contemporâneo, é inegável o papel do cristianismo na formação dos valores culturais e éticos que ainda hoje são uma referência importante para o mundo ocidental. Até que ponto esquecer esses referenciais não seria prejudicial para o desenvolvimento da criança e para a compreensão do mundo em que ela vive? Por outro lado, uma parcela da sociedade questiona a imposição de uma determinada escolha religiosa à criança e frisa a importância da tolerância entre religiões e o respeito pelo diferente como valores fundamentais para a sociedade do futuro. Pais educadores enfrentam o desafio de encontrar o caminho certo no meio dessas exigências que parecem opostas. Para discutir esse tema, o programa Terceiro Milênio de hoje convidou o Dr. Rubem Alves, terapeuta, educador e filósofo, autor de várias obras, entre elas numerosos livros infantis publicados por Edições Loyola. Ele é o entrevistado de Marcelo Perini, diretor do Centro de Filosofia da Universidade São Marcos. Perini. Obrigado, Flávia. Bem-vindo, Rubem Alves, ao programa Terceiro Milênio. Muito obrigado, Marcelo. Para falar sobre criança e sentimento religioso. Sentimento religioso, Rubem, o que é isso? Sentimento religioso é uma coisa que eu sinto quando eu me descubro apaixonado por alguma coisa e sinto que essa coisa está sendo perdida. É alguma coisa, para mim, que surge da saudade. A gente ama algo, ama uma casa, ama uma árvore, ama uma pessoa, ama um cenário. E repentinamente essas coisas vão caindo no rio inexorável do tempo e elas se perdem. E aí a gente sente aquela nostalgia, saudade. E a gente gostaria que elas voltassem, porque o amor não aceita que as coisas amadas se percam. Adélia Prado dizia isso, né? Aquilo que a memória amou fica eterno. Então é nesse momento que dentro de mim surge uma espécie de oração, eu dizendo, eu gostaria de no futuro me reencontrar com essas coisas. Isso para mim é esse sentimento religioso, e para mim Deus é o nome da esperança que eu tenho de que no futuro eu me reencontre com as coisas amadas que eu perdi. Portanto, o sentimento religioso é uma espécie de saudade do futuro, se poderia dizer. Não diria que é saudade do futuro, é saudade do passado, só que o que eu espero é encontrar o passado no futuro. Interessante, né? Agora nós estamos falando sobre o terceiro milênio, e nós temos a ideia de que no terceiro milênio grandes coisas vão acontecer, porque a gente tem a fantasia de que os deuses funcionam com os calendários humanos, especialmente os ocidentais. Acontece que a alma não respeita calendários. A alma não quer andar para frente, a alma quer sempre andar para trás. Por quê? Porque ela é movida pelo amor. Então eu quero sempre voltar ao passado para recuperar aquilo que eu perdi. E eu tenho então a esperança de reencontrar no futuro aquela árvore, aquela curva de rio, aquele cachorro. Espero que haja lugar na confissão cristã, quando se diz crer na ressurreição do corpo, que haja lugar também para a ressurreição dos cachorros que eu amo tanto. Um céu sem cachorro seria um céu muito triste. Agora, Rubem, esse sentimento religioso, essa experiência de saudade, de volta, como se transmite isso? Concretamente, como se transmite isso às crianças? Você me permite fazer uma inversão? Claro. Nós adultos somos possuídos por uma arrogância de achar que as crianças são tolas e que nós é que somos sábios. Jesus Cristo dizia exatamente o contrário, que os adultos são tolos e que as crianças são sábias e que nós precisamos voltar a ser criança. Se não vos converterdes, não vos fizerdes como crianças, jamais entrareis no reino de Deus. De modo que eu acho que na tradição cristã e também muitas outras tradições religiosas, por exemplo, o taoísmo, o objetivo da vida é voltar a ser criança. Um místico medieval dizia que nós perdemos o paraíso quando deixamos de brincar e passamos a
ser sérios. Então, eu acho que a primeira coisa, eu acho que não são as crianças que precisam de ser educadas, eu acho que são os pais, os adultos que precisam de ser educados pelas crianças. E eu aconselharia, então, a leitura de Alberto Caeiro. Ele tem um poema lindíssimo, que ele fala sobre o dia quando Jesus Cristo, menino, cansado do céu, resolveu vir à Terra. Isso aí é uma sugestão de leitura para vocês. Eu não acredito que a gente possa ensinar coisas para as crianças. Eu acredito que a gente pode apontar. Para mim, o sentimento de religioso é, antes de mais nada, um sentimento de estupefação, de alegria, de felicidade diante da maravilha que é o mundo. Há determinadas pessoas que fazem peregrinações para não sei que lugares, porque a Virgem apareceu lá. No meu mundo, as virgens e os santos aparecem a todo tempo. Eu olho para uma asa de uma libélula e eu fico absolutamente perplexo. Não preciso fazer peregrinação, porque para mim o divino, o sagrado, se manifesta em todas as coisas do cotidiano. Aquele poeta inglês, William Blake, que tinha uma raiva de padre, de pastor, uma coisa tremenda, né? Ódio. Ele dizia: ver a eternidade num grão de areia. Né? A vida inteira está cheia disso. Então, o que nós podemos fazer é ir apontando para as crianças. Veja isso, veja aquilo, preste atenção. Para quê? Para que aconteça com as crianças e com a gente aquilo que os zen budistas se referem a como satori, que é a abertura do terceiro olho. Repentinamente, os olhos se abrem e a gente viu o mundo sob uma luz que a gente nunca tinha visto. Para mim, essa é a experiência da revelação. Agora, Rubem, você diz, a experiência da estupefação, da admiração, está na origem desse sentimento. Essa mesma experiência está também na origem do saber, pelo menos segundo Aristóteles e toda a tradição da filosofia ocidental. Como é possível, então, falar, transmitir através de algum saber esse sentimento? E eu diria ainda, como é possível, então, para nós aprender também das crianças esse mesmo sentimento? Olha, eu acho necessário distinguir duas coisas: a ciência e a sapiência. A ciência é um saber que acontece com os olhos, é um saber à distância. O Bachelard falava sobre isso, né? A maldição ocular da ciência. Eu vejo, penso e conheço. A sapiência, ao contrário, é um saber com a boca, porque sapiência significa saber saboroso. Psicanaliticamente, a grande infelicidade nossa é que nós não podemos comer tudo aquilo que nós vemos. O nosso desejo, nossa grande esperança escatológica é fazer com que o universo inteiro seja uma refeição. Aliás, o banquete messiânico, né? A gente come tudo, árvores. O Neruda falava isso, né? Que ele tinha uma fome de árvores, de mares e de rios, né? Então, eu vou provar. Aliás, na Bíblia é assim. O saber bíblico nunca é um saber ocular. Diz, provai e vede que o Senhor é bom. Na tradição filosófica não tem esse provai e vede, porque na Bíblia o olho se abre através da boca. Eu provo e eu vejo, discípulos de Emaús. Né? Você está na refeição e abre. Se você quiser um a mais, o Vinícius de Moraes, o operário em construção, o operário, um dia ele vai comer e quando os olhos se abrem. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que de fato, há um saber científico que fala, mas esse saber científico que é muito... Eu gosto muito dele, eu brinco muito com ele. É um jogo de contas de vidro. Eu acho delicioso brincar com os teólogos. Mas essa brincadeira deliciosa, que é uma das tolices que Deus nos permite, eu acho que a teologia é uma deliciosa tolice, na qual nós podemos desenvolver, né, como se jogasse bola de gude, uma parte da nossa infância. Mas, para mim, ela não tem a capacidade, ela me dá brincadeira intelectual, mas ela não tem a capacidade de fazer ressuscitar o meu corpo. O sentimento religioso passa pelo paladar e depois pela visão. São Paulo nos diz também que a fé entra pelo ouvido, pela audição. Qual é a importância de contar histórias para as crianças? Vamos falar sobre a importância de contar histórias para todo mundo. Para todo mundo. O Milan Kundera,
no delicioso livro A Insustentável Leveza do Ser, diz que a gente começa a amar uma mulher quando a gente associa o rosto dela a uma metáfora poética. O amor não começa com o toque, o amor começa com a palavra. É falando que as redes amorosas vão sendo tecidas. Isso é verdade. Você veja, isso aí tem uma coisa que tem a ver com o prólogo do Evangelho de João. E no princípio é o verbo. Eu tomo isso literalmente. Quando eu falo no princípio é o verbo eu não estou querendo dizer Jesus Cristo, não. O verbo mesmo, a palavra. E nós somos verbos encarnados. O que significa amar uma pessoa? Amar uma pessoa significa fazer quando a gente consegue contar histórias e a pessoa se conta na medida que a gente conta as histórias para ela. E isso é importantíssimo para as crianças, né? Porque a felicidade das pessoas, a capacidade de ser amado, se depende da riqueza espiritual. Mas como é que acontece essa riqueza espiritual? É por esse buraco que tem aqui, né? Esse buraco vaginal. Às vezes eu brinco o seguinte, que as pessoas não sabem que os dois órgãos sexuais mais importantes estão na cara da gente, que é a boca e o ouvido. A coisa começa com a conversa. Então, a fala é fálica, que se estende e penetra no ouvido vaginal e fica dentro de um útero que tem aqui, que tem o nome de mente. Aliás, tem uma tradição antiquíssima que diz que a abençoada Virgem Maria foi engravidada pelo ouvido. Isso é verdade para todo mundo. Não é um milagre que aconteceu há 2000 anos atrás, não. Acontece na escola todas as vezes que nós estamos falando, a palavra sai, entra no ouvido e opera transformações nas pessoas. Agora, a grande... Fala. Rubem, há um filósofo contemporâneo que define o ser humano como um animal contador de história. Você poderia ser enquadrado nessa definição, porque você é um grande contador de história. Você poderia nos dizer como é que você começou a contar e também a escrever histórias? Eu preciso dizer que isso é uma coisa que não se aprende. Isso é graça. Repentinamente, essa graça apareceu, uma coisa que estava dormindo dentro de mim. E ela apareceu quando a minha filha, temporona, nasceu. E, frequentemente, ela me manifestava ansiedades. Por exemplo, um dia ela tinha 2 anos de idade, eu estava dormindo, 6 da manhã, chegou aquela criancinha no meu quarto, me acordou e disse, papai, quando você morrer, você vai sentir saudade. A hora que ela me fez essa pergunta, eu tive um choque e fiquei parado. Aí ela disse, não chore, porque eu vou te abraçar. Então você veja, quando ela falou isso, provocou uma comoção em mim, eu disse, eu vou escrever. Tem a ver com esse livro. É esse o livro? Não é esse livro. Tem um outro livro anterior a esse, que é A Montanha Encantada dos Gansos Selvagens, em que eu preservo esse diálogo. Mas esse aí também é sobre isso. Uma pessoa, uma ilustradora, a irmã Bianca, me pedia para escrever sobre um leopardo. Eu não tinha inspiração para escrever sobre leopardo. Até um dia minha filha disse que tinha sonhado que uma pantera negra estava andando dentro da casa. Aquilo foi o início de uma história. Aquela pantera negra era a metáfora, era o símbolo da morte. Como é que você lida com a morte? Então assim eu escrevi as histórias. As histórias são um esforço para colocar palavras nos sentimentos sem palavras que moram dentro de nós. Rubem, e A Menina e o Pássaro Encantado? Essa foi outra história que eu escrevi para minha filha. Uma vez eu ia fazer uma viagem longa, ela estava aflita, ela tinha uns 4 anos de idade, então eu disse, vou lhe contar uma história. Aí contei a história, A Menina e o Pássaro Encantado. A menina que tinha um pássaro que nunca estava na gaiola, e o pássaro sempre voava, e a menina dizia, não vá. Aí o pássaro dizia, eu tenho que ir para ficar encantado, permanecer encantado, porque é a saudade que me faz permanecer encantado. Um dia a menina botou o pássaro dentro da gaiola, né? Aí o pássaro perdeu o encanto, ficou feio, não sabia mais cantar, perdeu as cores. Aí a menina percebeu o absurdo que tinha feito, abriu a porta da gaiola. É uma história que eu escrevi para a minha filha. No entanto, a coisa curiosa é que o livro começou a ser usado em terapia para relações entre namorados, amantes, marido e mulher, um sempre tentando botar o outro dentro da gaiola, todo mundo querendo prender, sem saber que se puser na gaiola, o amor acaba na mesma hora, porque perde o encanto.
Até que um dia uma pessoa me disse, Rubem, você escreveu uma história teológica linda. Eu falei, como? Mas o pássaro não é o símbolo de Deus? Eu não tinha pensado nisso. E é verdade, né? O que as religiões fazem constantemente é tentar botar o pássaro dentro da gaiola. Aí fica chato demais, né? Ô Rubem, os seus livros podem ser também usados na escola? Você gostaria de falar alguma coisa sobre ensino religioso também aqui nesse nosso programa? Os meus livros têm sido usados em muitas escolas, inclusive há escolas que usam os meus livros para alfabetizar as crianças. Achei muito estranho isso, porque os livros não foram escritos como cartilhas, mas essas escolas usam os livros como textos filosóficos, ou seja, você medita com as crianças e na medida que você vai meditando, as crianças vão produzindo os seus próprios textos. Então há uma meditação religiosa sem que eu jamais fale sobre Deus. Porque não precisa falar sobre Deus. Aliás, no Velho Testamento, quem falasse o nome de Deus era apedrejado. Não podia falar, é proibido falar o nome de Deus. Só os teólogos modernos é que resolveram fazer tratados de anatomia e fisiologia divina. Mas se eu pudesse fazer um currículo de educação religiosa, o que eu iria fazer é o seguinte: ler poesia. Adélia Prado, as coisas que ela diz sobre religião. A Cecília Meirelles, sem nunca falar sobre Deus, o tempo todo ela está dominada por aquilo que eu falei, aquela nostalgia, aquela tristeza, uma relação diante da morte que não é relação de medo, não tenho medo de morrer, mas que tristeza, a vida é tão boa, eu quero ficar por aqui. O Guimarães Rosa é teológico do princípio ao fim. Então há uma infinidade. O Gabriel Garcia Marques escreveu o conto cristológico mais bonito que eu já li, sem falar uma palavra sobre Jesus, o conto é O Afogado Mais Lindo do Mundo. Um dia, quem sabe, eu conto essa história para vocês. Ou então, a arte, né? Você pegar a pintura, as pinturas medievais, as pinturas do Renascimento, como é que as representações do divino vão se alterando, depois até os dias de hoje, como é que a coisa está acontecendo, aí você pega a música, o canto gregoriano, Bach, Vivaldi e os outros, Beethoven, as grandes missas, a Messiaen, que é um compositor moderno, tem uma peça maravilhosa chamada Liturgia para o Fim dos Tempos, que ele escreveu no campo de concentração, e era tocada pelos companheiros dele no campo de concentração. De modo que existe aí uma coisa fantástica que a gente precisa aprender e as crianças precisam ter acesso a isso. Só tem um problema. Os pais vão ficar aflitos, os professores vão ficar aflitos, porque as crianças precisam passar no vestibular. Eu diria que o vestibular hoje é a grande besta apocalíptica.